Olá, pessoal! Hoje eu trago um vídeo super diferente para vocês. Como vocês podem ver, eu tenho uma convidada e ela vai contar pra gente como é a vida de doutoranda dela na Universidade do Porto. Eu sou a professora Lorena Luna, sou professora de inglês há 13 anos e há 5 eu preparo alunos para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. Então, vamos conhecer a nossa convidada, Débora. Seja bem-vinda. Obrigada, professora. Além de ser, né, a nossa convidada, ela é minha amiga. Ela também é doutoranda em linguística, como eu, e professora do Proficiency Plus, que é o nosso curso de conversação e escrita de inglês acadêmico. Olá, pessoal. Então, isso mesmo, tudo que a professora Lorena já falou, ela me descreveu um pouquinho. E é isso, eu sou doutoranda na Universidade do Porto em Linguística. O meu foco é na linha de pesquisa chamada Psicolinguística. E está sendo tudo muito novo para mim. Eu cheguei em outubro, né, do ano passado, um mesinho atrasada para as aulas. Então, foi um processo de adaptação complicado, eu não diria, porque tive apoio. Mas tudo muito novo, ainda estou me ajustando e estou gostando, mas ainda é tudo muito novo para poder dizer como que realmente eu estou me sentindo. Mas vou poder falar algumas coisinhas com toda certeza. Então, assim, eu preparei algumas perguntinhas aqui para ela, certo? Então, conta pra gente como é essa sub-área, né, da linguística, que é a psicolinguística, que também, assim, só fazendo um parêntese, abrindo um parêntese, foi minha área de investigação no mestrado. Então, muito boa pergunta, professora Lorena. Como já bem dito, é uma sub-área da linguística que tem por interesse ou objetivo, objeto de estudo, os processos mentais. Como que o ser humano produz, compreende, adquire uma língua, como aquilo acontece no nosso cérebro. Então, resumindo, para que a gente também não se estenda muito e não tenha outros termos que sejam um pouco mais não tão acessíveis, seria isso mesmo, a psicolinguística. E é a minha área de estudo desde o mestrado até agora. E assim, quais são as disciplinas, né, do curso? Boa, muito boa. Psicolinguística é uma delas, é a primeira delas, né, que a gente realmente tem que se matricular para ter mais conhecimento sobre e muitas das vezes nos ajudar a desenvolver a nossa tese. Então é muito importante cursar essa disciplina. Temos a disciplina aqui, né, na Universidade do Porto e provavelmente nas universidades europeias. Nós trabalhamos com a disciplina da semântica. Temos a disciplina da sintaxe também, e aí tem vários ramos dessa disciplina da sintaxe. Temos a disciplina, a preparação de tese, que aí vai ser justamente um momento a mais que você tem com o seu orientador para poder definir, delimitar como que vai transcorrer a sua tese. Temos a disciplina de comunicação, multimídia, que é para a gente poder ter um lado mais da didática dessa vivência como professor, que inclusive a gente já até trocou algumas conversas sobre, né? Depois vai ser a professora Lorena Luna falando sobre as suas disciplinas e a gente já tem conversado sobre isso também. Nós temos uma disciplina muito importante que é de metodologias, que lá a gente vê estatística, porque principalmente nos estudos, nos trabalhos com relação à psicolinguística, nós precisamos realizar experimentos. Experimentos linguísticos, não são experimentos invasivos, tá? São experimentos linguísticos e com isso, depois dos experimentos, nós precisamos analisar os dados. E aí nós temos uma disciplina em que a gente aborda isso. Justamente a parte estatística, que softwares utilizar, que programas utilizar, quais bases de dados, de corpos. Então essa disciplina é muito interessante e vale mencionar que no nosso programa, na Universidade Federal da Paraíba, nós temos, né, um grupo, e é que a gente é o LAPROL, e nós temos vários workshops sobre estatística. Então, não é algo que só se vê nas universidades, né, da Europa e outras afins. Não. Então, a gente tinha vários workshops com relação à estatística. E aqui está sendo mais um reforço para a minha área. E são essas disciplinas, né? Então, tem sido um semestre muito interessante. Temos mais outros semestres de disciplinas, porque o primeiro ano é só voltado para as disciplinas. Os outros 2 anos é que a gente tem mais o foco, é realmente escrever a nossa tese. Lembrando que aqui, talvez isso dependa de curso para curso, mas no geral, os doutorados podem ser feitos em 3 anos. Isso.
né? O meu também é de 3 anos, mas vamos ver, né? Ao ser admitida na Universidade de Évora, né? Meu doutorado é na Universidade de Évora, no edital tem falando que as línguas que podem ser usadas são, além do português, o inglês e o francês. Isso. E lá na Universidade do Porto, como é? Isso, então. Tem que ser a língua portuguesa, a principal a ser ministrada nas disciplinas. Mas a disciplina de didática, por exemplo, que é uma escolha do aluno, né, uma optativa, dentre das que você precisa completar os créditos daquele semestre, temos professores que dão aula em inglês e em espanhol. Então, ou seja, você pode realmente tem algumas questões que tem a obrigatoriedade de ser só português, mas tem disciplinas que, quando tá lá escrito suitable for English speakers or Spanish speakers, e assim vai. Então, você precisa estar bem por dentro disso para não cursar uma disciplina que, enfim, você não sabe a outra língua. Porque realmente vem estudantes de todo o mundo para as universidades aqui em Portugal. As disciplinas que eu estou cursando até agora são todas em português, porém toda a parte de material didático assim, a maior parte deles são em inglês. A maior parte da literatura, principalmente em metodologias e a psicolinguística, são em inglês. Os textos, os artigos. Então, não adianta a gente não ter alguma proficiência numa segunda língua e primordialmente ou primeiramente a língua inglesa como base para a gente ter mais materiais, a gente ter mais recursos para aprofundar a nossa leitura, a escrita da nossa tese. Os artigos vão estar mais em inglês mesmo. É aquilo que eu sempre falo para vocês aqui no canal, quando tem uma pessoa falando sobre o mestrado e seu doutorado, mesmo aqui em Portugal, é essencial que você fale inglês, que você não tenha um conhecimento de leitura, que você consiga ler e compreender. Porque, assim, não é porque aqui a língua oficial é português que a academia você não vai se deparar com o inglês. E eu tenho uma perguntinha aqui. Qual foi a maior dificuldade desse primeiro semestre? E também da transição, né? Da mudança de país. Porque você já chegou e já começou a aula e não teve isso não. Eu acho que a maior dificuldade tem relação com o fato de eu ter terminado o mestrado em agosto. Eu acho que foi uma questão de cansaço mental mesmo e físico. Porque eu cheguei, tive o apoio da minha família, porque uma parte da minha família mora em Portugal, mora em Braga já há 6 anos. Então foi um apoio muito importante, tem sido um apoio muito importante. Porém, a minha universidade é no Porto. Então, 1 hora de distância de trem. Então, eu faço isso mais ou menos 3 a 4 vezes por semana. Então, eu acho que o que dificultou para mim foi realmente um cansaço físico mesmo. E aí condicionou um cansaço mental também, porque quem terminou o mestrado, quem acabou de defender, quem tá para defender, quem qualificou, sabe a carga que a gente fica mentalmente, emocionalmente para esse momento. E eu não tive muito como pensar em muita coisa, porque tive que resolver tudo no Brasil em 1 mês. Como eu falei, perdi 1 mês de aula, mas foi necessário. Conversei com os professores, enviei e-mail para eles. Então eu cheguei já com essa realidade de ter que já me jogar novamente nas disciplinas, no conteúdo, na leitura extensa. E essa jornada, algumas vezes, como coloquei até no videozinho da gente no nosso Instagram, que às vezes eu ia, né? Porque agora vamos para o próximo semestre, eu ia com a minha professora, minha orientadora, que mora em Braga. Então, às vezes, tinha essa facilidade de ir de carro, enfim, mas nem sempre era assim. Então, o tradicional, o comum, a rotina é ir de comboio e é mais desgastante mesmo. Então, acho que foi isso. Então, estamos agora em janeiro descansando. Não temos aulas, temos os trabalhos para entregar, mas não temos aula, então isso já dá uma aliviada boa. Então, para mim, a adaptação nesse sentido. É maravilhoso estar morando com a minha família, mas a questão de não morar na cidade, eu percebi que foi cansando ao longo dos 3 e 4 meses que eu tô aqui. E foi mais isso mesmo. Então agora eu pude dar uma descansada, realinhar as coisas, mas foi isso mesmo. Por exemplo, no meu caso, que eu também não moro na cidade da universidade, em Évora, moro perto, 2 horas. As pessoas acham curioso também, eu não tenho aulas.
né? As disciplinas são diferentes, né? São atividades e não Isso. aulas. A gente não vai na universidade e senta para assistir uma aula. Tem compromisso, né, de ir. É presencial, mas as disciplinas são, por exemplo, uma das disciplinas é para lecionar na graduação, né? No doutorado a gente leciona na graduação. E aí é como o estágio de docência do mestrado que tem no Brasil. E aí, assim, não ter que ir sempre não me cansa tanto, né? No seu caso, você tem que ir sempre, esse deslocamento é bem cansativo mesmo. E como foi a seleção do doutorado? Teve 2 etapas. Primeiro, você envia toda a sua documentação. O principal é algo chamado currículo acadêmico. Então, porque lá eles vão querer ver se você apresentou trabalhos, se você tem artigos escritos, publicados. Se não foi publicado ainda, você coloca lá a data, quantas conferências você participou, internacional ou nacional. É o seu currículo acadêmico. Então, acho que é o que mais conta para eles averiguarem e partirem para a etapa da entrevista. E aí, depois disso, de todos os documentos enviados, contando com esse currículo acadêmico, você vai para a entrevista. Então, a entrevista, sim, eu não me lembro bem como foi a tua, mas a minha foi com todos os professores, praticamente das disciplinas, pelo que eu fui conhecendo ao longo do semestre. Então, assim, não era uma pessoa, como foi no UFPB, que foi online também, no período que eu fiz o mestrado. Então, tinham 3 professores só na UFPB. E aqui para do doutorado, aqui no Porto, foram cerca de 6, 7 professores. Eu fiquei um pouco assustada na hora, assim, e aí eu disse, eita, meu Deus do céu. Mas aí não é nada tão complicado, porque uma diferença que valoriza a nossa UFPB é que você já tem que ter um projeto para poder ir para a parte da entrevista na UFPB. Aqui você não precisa ter o projeto. Eu já tenho muita coisa encaminhada, inclusive o fato de eu estar aqui, né, na Universidade do Porto, na área da psicolinguística, é porque realmente é um dos poucos lugares que está trabalhando com essa linha de pesquisa que é a minha. Então ia voltando. Então tinha todos esses professores e eles começam a perguntar sobre a sua carreira acadêmica, como que foi, o tanto que você participou durante o seu mestrado, como é que era isso. Eles vão querer saber, caso você não tenha bolsa, se você consegue se dedicar. Então eu falei, eu trabalho, dou aulas de inglês, mas é flexível, eu consigo ajustar com as aulas. Eles têm muita preocupação com isso. Se você vai conseguir dar conta mesmo trabalhando, caso você não consiga bolsa para isso. Então foram perguntando dos artigos que eu tinha, a linha de pesquisa, porque que eu tinha escolhido a Universidade do Porto, e eu fui explicar que tinha a questão da minha orientadora, que era minha co-orientadora no mestrado e agora passou a ser minha orientadora aqui na Universidade do Porto. Começam a querer entender, eles vão querer entender tuas motivações para estar nessa universidade. E você tem que estar com as coisas muito na ponta da língua. Eu lembro que a única coisa que eu não tava, que depois eu comentei com a minha orientadora, disse, eu acho que eu não vou passar, e não sei o quê. Porque eles perguntaram com relação à grade curricular, quais disciplinas eu me via cursando. E me deu um branco, eu já tinha lido aquilo várias vezes, mas me deu um branco, acredito que o do nervosismo, da entrevista. E aí eu falei umas disciplinas que, claro, eu tinha noção pela área que eu estava, mas na verdade elas não estavam da forma que eu tinha falado, elas eram meio que embutidas nas outras disciplinas, com outros nomes, mais ou menos assim. E aí no final, depois eu falei com a minha orientadora, chorando, aquela coisa toda, e não tinha sido nada do que eu tava aperreada com relação a isso, né? E eles vão perguntando isso mesmo para eles querem perceber a tua motivação. Eles querem conhecer o aluno. Conhecer também. o aluno e ver que tem trabalhos escritos, tem artigos publicados, que tem um conhecimento estatístico. Isso aí vai acontecer. Então eu percebi que eles estavam muito interessados com isso. E aí o resultado, para minha surpresa, saiu no dia seguinte. Não foi nada muito demorado, não. Também porque era a terceira fase, né? Tem isso aqui também. Tem fases para tua inscrição. Isso aí dá outro vídeo, tá? Se vocês quiserem vídeo mais detalhado, isso, deixa um comentário. Das doutorandas aqui. Deixa um comentário. Aí você já respondeu, na verdade, né? Por que você escolheu a Universidade do Porto?
Isso, a Universidade do Porto, eu escolhi Portugal primeiramente porque eu sabia que eu queria, no mínimo, um doutoramento sanduíche, um doutorado sanduíche. Eu queria alguma experiência fora mesmo para agregar ao meu currículo. E aí, quando eu comecei o mestrado, que o meu professor Márcio já nos direcionou para a professora Juliana como co-orientadora. Que o professor Márcio também foi o meu orientador no mestrado, foi o seu orientador no mestrado e ele direcionou para sua atual orientadora. Exatamente. Então, ela já estava aqui como professora da Universidade do Minho e da Universidade do Porto. E a linha de pesquisa sub-área psicolinguística não está tão desenvolvida ao redor, né, da Europa, assim podemos dizer. Então, são poucas universidades que trabalham com essa linha de pesquisa. A gente até já conversou algumas vezes sobre... Porque às vezes vem na sua cabeça, por que eu não escolhi outro lugar? A gente já falou algumas vezes sobre isso, por que não? E você precisa ter isso muito bem definido dentro de você, academicamente falando. E por mais que eu tente ver outros lugares, no momento não tem, porque a psicolinguística está sendo muito bem desenvolvida na Universidade do Porto. Isso. Então foi por isso que eu fui para lá. Então, claro, a minha professora está sendo, assim, muito bem relacionada para essa linha de pesquisa. Então eu vim por isso. E agora, uma vez que ela era minha co-orientadora, agora ela se tornou a minha orientadora. Então, foi por isso que eu escolhi a Universidade do Porto. Então, gente, tem uma questão também que é bem diferente do Brasil, é a questão das universidades serem públicas ou privadas, né? A gente tem essa diferença aqui. No Brasil, as universidades públicas são gratuitas. Né? Você consegue uma bolsa, vai depender do programa, se o programa tem bolsas disponíveis, a sua colocação, enfim. Aqui não. O processo para a bolsa e o processo para o doutorado são duas coisas completamente diferentes, certo? Então você vai primeiro tentar um ou outro. Isso aí você também pode escolher do jeito que você achar melhor. As universidades aqui são públicas. Existem universidades privadas também. Só que as universidades públicas, não só na Europa, mas nos Estados Unidos, por exemplo. Vamos falar só dos Estados Unidos e Europa, que eu tenho conhecimento. No Canadá também. No Canadá também. As universidades são pagas, certo? Então, você tira do bolso para pagar a sua educação. A sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. Se você quiser, né, e uma bolsa... Aí você tem que concorrer à bolsa por fora. Então, isso aqui é assim. Então, as universidades, às vezes, têm bolsas do próprio departamento, são bolsas de projeto, bolsas, enfim. Aqui tem uma instituição chamada FCT, que é da pós-graduação, e ela, todo ano, abre concursos para bolsa, certo? Aí você pode se candidatar lá, sua bolsa, e você usa sua bolsa na universidade que você está. E aí eles vão pagar a sua mensalidade, né? Eles vão pagar a sua mensalidade, vão pagar mais alguns custos. E fora isso, você ainda tem o adicional mensal. Então, é um dinheiro bem legal, inclusive. Mas e aí? Como é lá na Universidade do Porto? Exatamente. Então, lá é da mesma forma que a professora Lorena acabou de falar. É uma universidade que considera-se pública, porém, ela é paga. Então, ela recebe subsídio do governo, então não é uma mensalidade, digamos, exorbitante, tá? Mas existe a mensalidade que os alunos pagam. Então, por exemplo, questões de patentear prédios e reformas, tudo isso vem do subsídio do governo, mas o aluno também paga. Então, hoje nós temos uma diferenciação com relação, por exemplo, os portugueses, né, os nacionais aqui, eles pagam um valor, os estrangeiros, nós brasileiros, como eu já tinha mencionado nos nossos stories, os brasileiros pagam um valor um pouquinho a mais que os portugueses, porque tem todo esse acordo com o Brasil, que é uma coisa muito boa pra gente. E tem os estrangeiros que não são de língua portuguesa, então eles acabam pagando um valor bem maior do que a gente. Então, só adicionando aqui a informação, se vocês forem tentar para alguma universidade aqui em Portugal, lá vocês olham no edital de cada curso e, né, no programa, no site do programa, vai ter as propinas, eles chamam de propinas. Isso eu posso falar, o YouTube vai
É Não sei. entender. Né? Mas assim, é a mensalidade, tá, gente? O valor das propinas, você vai ver esse termo lá, é a mensalidade. E aí você vai olhar mestrado ou doutorado aqui, ou até a graduação. Vocês têm que olhar no site do programa que vocês têm interesse. E lá vai ter os valores, né? Que são anuais. Sim, também a gente não falou que também esses valores são divididos, né? Até 10 vezes. 10 prestações. 10 prestações. E aí você olha o valor total, vai ter um valor para os cidadãos portugueses, o valor para os cidadãos de países de língua portuguesa, tá? Então tem esses acordos que pra gente fica mais barato do que para outros países. Como eu falei, né? Acaba sendo uma coisa muito boa pra gente, então vamos aproveitar certos benefícios que temos desse acordo mesmo. E em relação à pesquisa, como é que já tem alguma coisa formada, vai continuar do mestrado, vai fazer alguma coisa nova? Isso. Aqui a gente precisa, já assim, não precisa para entrevista e para a própria seleção, mas no decorrer do semestre já começa um pouco o burburinho, que professor você vai escolher, porque quando termina o ano, a gente precisa apresentar, que seria a qualificação. Apresentar como é que está a nossa tese. Então, alguma coisa a gente tem que ter realmente. Então, eu pretendo dar continuidade ao que eu desenvolvi no mestrado. Eu trabalhei com pessoas com TDAH. O tema, né, da minha dissertação foi processamento da leitura de palavras por falantes bilíngues, inglês e português, com e sem TDAH. Então, foi mais ou menos isso que a gente pôde desenvolver com 2 anos, porque essa é a questão toda do mestrado, é um espaço de tempo muito curto para a gente poder trabalhar. Então, quem lida com experimentos, com análise de dados, com público, né, com toda essa questão de participantes, materiais, design experimental, então é bem complicado. Então, eu pretendo dar continuidade, nós agora pretendemos aumentar o tamanho do nosso corpus, assim como o tamanho da nossa amostra, porque a gente teve uma amostra um tanto quanto pequena, teve significância sim, mas como estávamos lidando com pessoas com TDAH, então é um público que é mais difícil da gente conseguir. Então, bilíngues com TDAH. Então, eu pretendo continuar agora com um pouco mais de tempo, aumentar o nosso corpus, o que eram palavras, agora passar para ser frases e aumentar a nossa amostra. Então, nós estamos trabalhando com isso. Vamos acrescentar alguns capítulos, com toda certeza, na nossa tese. Provavelmente uma terceira língua, aí nós pretendemos inserir o alemão, e por causa de algumas parcerias que a minha orientadora tem na própria Universidade do Minho, não sou na do Porto. Então, nós pretendemos adicionar mais uma língua para esses experimentos e a gente poder, sim, trazer mais entendimento com relação a essas pessoas com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é algo que me conquistou mesmo. Já tem mais de 3 anos que eu tô trabalhando, lendo e me encantando por isso, assim como o bilinguismo, que aí também pode ser pauta para outro vídeo, né? Pra gente conversar mais sobre isso. Mas eu já tenho realmente o projeto de tese, já existe. Vamos dar continuidade com aquilo que a gente já veio trabalhando no mestrado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se surgir alguma dúvida, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, deixem aqui nos comentários, que eu respondo, eu repasso para a professora Débora responder. Outra coisa, estamos com um curso novo, né, o Proficiency Plus, e também temos o Instagram do curso. E aí, nesse curso, a gente vai abordar mais o inglês acadêmico e a conversação e escrita aí nessa área. Vou deixar aqui também o Instagram para vocês seguirem lá. E o meu normal, @prof.lorenaluna. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, certo? Então, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!